E aí, pessoal, tudo jóia? Vamos aqui para mais uma aula de treino. E a gente está treinando bastante as questões abertas, gente, mas eu quero que fique claro para vocês o seguinte: todos os temas que a gente trata em questões abertas, eles podem cair na nossa peça também, tá? Inclusive, a OAB várias vezes utiliza o mesmo tema que cai na peça, ela utiliza na questão aberta no mesmo exame. Isso já aconteceu, tá bom? Várias vezes. Então, só que eu acho mais fácil e mais didático para vocês aprenderem de forma mais efetiva quando eu resolvo o tema em questão aberta. Por quê? Porque aí a gente tem um caso concreto, sempre as questões abertas elas se tratam de caso concreto e a peça ela acaba que é um caso concreto, não é isso? Mas as questões elas costumam ser um pouco mais elaboradas. Então, se a gente sabe o mais, a gente também sabe o menos, não é isso? Então, vamos lá, vamos para mais uma questão para a gente aprender. Vamos lá. Olha lá, Jamal exerce função de vendedor para a empresa Cigarritos Limitada, em Belo Horizonte. Após anos de carreira na companhia, foi promovido para a função diretor de vendas da regional de Pernambuco, um alto cargo e de confiança, tendo ele sido transferido. Então, ele exercia em Belo Horizonte e, após anos de carreira, ele foi promovido lá para a regional de Pernambuco. Ele foi transferido, então, de Belo Horizonte para Pernambuco, não é isso? Foi-lhe concedido um apartamento em Recife, para onde se mudou com toda a sua família, além de um novo veículo da empresa, agora com GPS, para facilitar seu deslocamento aos distribuidores na nova cidade. Assim como passou a receber mensalmente 12 caixas de cigarro fabricados pela companhia. Após 6 anos no cargo de diretor de vendas da Regional de Pernambuco, fora dispensado imotivadamente e ingressou com a ação contra a empresa pleiteando seus direitos trabalhistas. Em sua reclamação, Jamal pleiteou adicional de transferência, horas extras e salário-utilidade, sob as parcelas concedidas in natura, carro, apartamento e cigarros. Letra A. Funcionário que exerce cargo de confiança na empresa tem direito ao adicional de transferência? Fundamente. No caso de Jamal, o pedido de adicional de transferência é correto? Letra C. O pedido de salário in natura deve proceder? Fundamente. Então, aí nós temos 3 letras. O normal da OAB é ser 2 letras, tá, gente? A e B. Mas já aconteceu de ser 3 também. O que acontece? Vamos falar sobre os temas que envolvem essa questão. E aí, primeira coisa que eu quero que vocês fiquem atentos é que a OAB, ela costuma trazer, às vezes, perguntas genéricas na letra A, e na letra B, ou letra B e C, ela vai e adentra no caso concreto. Eu quero que vocês fiquem bem atentos no dia da prova em relação a isso. Por quê? Porque senão vocês acabam respondendo o caso concreto numa pergunta que está sendo feita de forma genérica. Olha lá, volta comigo. Olha a letra A. Funcionário que exerce cargo de confiança na empresa tem direito ao adicional de transferência? É uma pergunta genérica. A B que vem no caso de Jamal, tá? Então, vamos ficar atento a isso para a gente não responder errado. Então, olha aqui, essa questão envolve o tema adicional de transferência e envolve o tema salário in natura ou salário utilidade. Vamos falar um pouco sobre eles? Olha, quando eu falo do adicional de transferência, quando eu falo do adicional de transferência, a gente tem lá no artigo 469, caput e parágrafo 3º. Quando eu for falar de adicional de transferência, eu sempre tenho que utilizar esses 2 artigos, né? O 469 caput, junto com o 469, parágrafo 3º. Então, no seu índice remissivo em adicional de transferência, você vai colocar os 2. O caput não pode andar sozinho. O 469, se você escrever o 469 caput da CLT na sua prova, ele tem que andar junto. Sempre que algum artigo tem que andar junto com outro, é só você colocar um maisinho. Tem problema, Isa? Não. Lembrando que as remissões devem ser feitas de lápis. Ah, Isa, eu fiz algumas de caneta. Não tem problema. Tô falando para fazer de lápis, fica mais limpo. Não fica aquela coisa tão carregada para o examinador não ficar enchendo o saco, o mocinho, o aplicador da prova lá, falando que você fez remissão errada e tudo. Tá bom? O adicional de transferência, que é de 25%, nós temos
alguns requisitos para que esse adicional seja devido. Então, quando eu falo de requisito, quer dizer que devem existir determinadas situações para que o empregado tenha direito ao adicional de transferência. Não é todo empregado que vai ter direito ao adicional. E esses requisitos são 2. A transferência, ela obrigatoriamente, ela tem que ser provisória. Eu tenho que ter uma transferência provisória mais requisitos cumulativos. Essa transferência, ela tem que acarretar a mudança de domicílio. Então, são 2 requisitos cumulativos. Ela tem que ser provisória e ela tem que acarretar a mudança de domicílio. Isa, essa mudança de domicílio quer dizer o quê? Se eu for transferido de um bairro para outro da mesma cidade, será que eu tenho que mudar meu domicílio? Se a minha empresa é num bairro. E aí a minha empresa me transfere para uma filial em outro bairro. Eu tenho mudança de domicílio? Não. Mudança de domicílio, gente, você tem que sair da cidade e mais. Não pode ser na mesma região metropolitana. Então, para que o adicional de transferência ele seja devido, a gente tem que ter esses 2 requisitos. E essa mudança de domicílio, pensa aí na sua cidade. Vou dar o exemplo de Belo Horizonte, porque a gente está aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte é da mesma região metropolitana que Betim e Contagem. São 2 cidades aqui que são da mesma região metropolitana. Pensa aí na sua cidade. Quais as cidades são da mesma região metropolitana? A mudança, o adicional de transferência, ele só vai ser devido quando acarreta a mudança de domicílio. Essa mudança de domicílio ela é conceituada como a mudança de cidade e mais. Eu não posso mudar, para cumprir o requisito, eu não posso mudar para uma cidade que seja da mesma região metropolitana. A cidade que eu mudo, que eu transfiro o empregado, ela tem que ser fora da região metropolitana. Ela não pode ser da mesma região metropolitana. Então, para o empregado ter direito a esse adicional de transferência, que é de 25%, eu tenho que ter esses 2 requisitos cumulativos. E aí é muito simples. Quando a OAB pergunta para vocês se o empregado tem direito ao adicional de transferência, eu só tenho que verificar esses 2 requisitos. Não importa mais nada. Ah, Isa, mas a questão está falando que o cara tinha cargo de confiança. A questão está falando que ele foi transferido porque o empregador não gostava dele. A questão está falando que não tinha necessidade de serviço. Para. Você vai abrir o artigo 469, caput, parágrafo 3º, e vai circular para mim os requisitos do adicional de transferência. Porque para você me responder essa pergunta, se o empregado tem direito ao adicional de transferência ou ele não tem direito ao adicional de transferência, eu só preciso saber se esses 2 requisitos foram cumpridos. Ou seja, foi provisório e acarretou mudança de domicílio. São esses requisitos em qualquer situação. Então, aí, a gente já pensando no nosso caso concreto, porque aqui eu estou dando isso aqui em qualquer questão, não é só nessa questão. Esse é o direito material de adicional de transferência. Só tem direito ao adicional de transferência se tem esses 2 requisitos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se eu for transferida, aqui eu estou em Belo Horizonte, se eu for transferida de Belo Horizonte para São Paulo por 5 meses, 5 meses é provisório? É provisório, porque o contrato de provisório é ser definitivo, não é isso? Quando eu sou mandada para lá para sempre. Não, eu fui transferida por 5 meses, provisoriedade. E mudar de Belo Horizonte para São Paulo acarreta mudança de domicílio? Isa, pelo que você falou, acarreta. Porque mudou de cidade, Belo Horizonte, São Paulo, e São Paulo não é da mesma região metropolitana que Belo Horizonte. Até porque estados diferentes, não é isso? Então, quando eu tenho acumulação desses 2 requisitos, você responde sem pensar em nada, não importa o que a questão traga, que o empregado tem direito ao adicional de transferência. Olha como que você vai marcar lá na sua CLT. Abre aí no 469 e vamos ver no slide. Lá no 469 caput, você vai circular para mim mudança de domicílio que está no final do artigo 469 caput. E aí,
tem que tomar cuidado. Por que que eu falo que o 469 caput ele tem que andar junto com o parágrafo 3º? Porque o segundo requisito, ele está lá no parágrafo 3º. Tá vendo essa expressão que está aí no artigo de vocês? Enquanto durar essa situação? É os requisitos, isso significa provisoriedade. Então, os dois requisitos do adicional de transferência é a mudança de domicílio. Então, é para você grifar o que eu grifei no slide. Porque aí não vai ficar confuso. Para você falar se o empregado tem direito ao adicional de transferência, tem que cumprir esses dois requisitos. Mudança de domicílio e a provisoriedade. É para você só grifar isso. Sabe por quê? Toda vez que eu vejo vocês falando do adicional de transferência, vocês perceberam que o 469 caput, parágrafo 3º, eles trazem muita informação? Vocês acabam ficando confusos. Porque o parágrafo 3º, ele fala, em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado. Tá, não importa o que está escrito. Eu estou falando para vocês que os requisitos para percepção do adicional de transferência é só o que você deixar grifado. Põe o que eu grifei. Ah, Isa, mas eu já grifei. Faz uma nuvenzinha em volta dos requisitos. Tem que ficar claro para você na hora que você olha, bateu o olho no artigo e liga o 469 caput com o parágrafo 3º. Faça a remissão do parágrafo 3º no caput para você entender que eles andam juntos. Por quê? Para ter direito ao adicional de transferência tem que ter dois requisitos. Um requisito está no caput, um requisito está no parágrafo 3º. Você tem que olhar os dois em conjunto. E o enquanto durar essa situação significa a provisoriedade. Ah, Isa, eu não vou lembrar que essa expressão enquanto durar essa situação significa provisoriedade. Olha embaixo, você vai fazer remissão para mim. No parágrafo 3º do 469, você vai fazer remissão da OJ 113. Se a sua CLT é do Renato Saraiva, vai estar embaixo do seu 469, ou caput, ou vai estar embaixo do parágrafo 3º, eu acho. Vai ter a OJ 113. Ela vai estar logo embaixo. Olha para essa OJ 113, o que ela está o que ela está falando. Vamos lá. Ela está falando o seguinte. O fato de o empregado exercer cargo de confiança ou existência, isso não importa para a gente. Olha o que está escrito no final. O pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mencionado adicional é a transferência provisória. Aí sabe o que você faz? Você pega aquela expressão que está lá no parágrafo 3º, escrito enquanto durar essa situação, e você coloca uma setinha para mostrar a OJ 113 que está logo embaixo. E se não tiver na sua CLT, você vai fazer a remissão dela e circula a palavra provisória. Para você lembrar, circula, gente. Faz a mesma coisa para você olhar. Olhou para a expressão enquanto durar essa situação, marcou a palavra provisória. São esses os requisitos. Tá ok? Ficou claro esse negócio do adicional de transferência, gente? Os requisitos só são esses. Porque a OAB várias vezes, já cobrou várias vezes adicional de transferência, tanto na questão na prova objetiva, quanto na questão aberta. Sabe o que ela começa a colocar nas questões? E a gente percebe que essa questão que a gente está fazendo, ela faz a mesma coisa? Ela começa a falar sobre necessidade de serviço. Ela pode trazer para você informação de anuência do empregado. Se o empregado deu anuência ou não àquela transferência. Ela fala sobre a existência de cargo de confiança, que o empregado que foi transferido, ele tinha cargo de confiança. Necessidade de serviço, anuência do empregado e cargo de confiança não são requisitos para percepção do adicional. Quando eu te pergunto se o empregado tem direito ao adicional de transferência, você só tem que me responder verificando se foi provisória e se teve a mudança de domicílio. Cumulou? Tem um adicional de 25%. Estão acompanhando? Vamos voltar no nosso exercício para a gente ver no caso concreto o que aconteceu. Seguinte. Ah lá, Jamal exerce função de vendedor, ele foi promovido, foi para Pernambuco, né? A gente já leu a questão. O alto cargo de confiança e de confiança. Não interfere em nada.
Foi-lhe concedido um apartamento, tá. Após 6 anos, lá embaixo, após 6 anos no cargo de diretor de vendas em Pernambuco, fora dispensado. Então, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Jamal trabalhava em BH. No caso concreto, Jamal trabalhava em BH. E ele foi transferido para Pernambuco. Jamal trabalhava em BH e foi transferido para Pernambuco. E aí, lá em Pernambuco, ele foi dispensado. Ele foi para Pernambuco provisoriamente ou ele foi para Pernambuco definitivo? Foi para sempre. 6 anos que ele ficou lá. Isso é provisório? Ele foi mandado embora em Pernambuco. Então, só aconteceu o seguinte, ele trabalhava em BH e foi transferido para Pernambuco. Foi, ficou. Isso é definitivo. Cumpriu o primeiro requisito, gente? Não. Então, Jamal tem direito adicional de transferência? Não. Isa, mas teve mudança de domicílio, porque BH e Pernambuco mudou o domicílio, só que os requisitos são cumulativos. Para ele ter direito ao adicional de transferência, tem que ter os 2 requisitos cumulativamente. Tá claro isso para vocês? Não teve os requisitos cumulativos, ele não tem direito ao adicional de transferência, ponto. Isa, mas essa história de que o veículo... O que isso tem a ver com adicional de transferência? Mas ele tinha cargo de confiança, Isa. O que isso tem a ver com adicional de transferência? Com o direito ao adicional de transferência não tem nada a ver. É isso que tem que ficar claro. Os requisitos só são esses 2. Quando a questão ela trata de cargo de confiança, ela trata de necessidade de serviço, ela trata de anuência do empregado, isso só serve para você verificar se o adicional de transferência ele foi legal ou ele foi ilegal. Ó, o seu adicional de transferência, desculpa, gente. Só serve para identificar se a transferência foi legal ou ilegal. Então, presta atenção. Requisito para você me contar se a pessoa tem direito ou não ao adicional de transferência. Ser provisório e ter mudança de domicílio. Ponto. Agora, se a OAB chegar para você e perguntar assim, nesse caso de Jamal, a transferência foi legal ou ilegal? A pergunta é diferente. Tem direito ao adicional de transferência? Foi legal ou foi ilegal? Porque para ter direito ao adicional de transferência... Desculpa, tá, gente? Minha garganta tá péssima. Para ter direito ao adicional de transferência, tem que ter esses 2 requisitos e ponto. Não tem que olhar nada disso. Agora, quando a questão estiver te perguntando se a transferência foi legal ou se foi ilegal, pode ser que aquilo ali faça diferença. Mas são perguntas diferentes, então eu não quero que vocês confundam. Tá? Então, na nossa letra A. Vamos lá. Funcionário que exerce cargo de confiança na empresa tem direito ao adicional de transferência? Olha a pergunta. Ela está perguntando se foi legal, se foi ilegal? Ou ela está perguntando se tem direito? Está perguntando se tem direito. Se a pergunta é se tem direito, importa a pessoa exercer cargo de confiança? Não, não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque os requisitos para percepção do adicional de transferência é a provisoriedade e a mudança de domicílio. Então, a gente responderia aí nesse caso que o fato do empregado exercer cargo de confiança não altera o direito dele ao adicional de transferência, pois os requisitos aptos a dar o direito ao adicional de transferência são 2, única e exclusivamente, que é a provisoriedade e mudança de domicílio, não importando o fato do empregado ter cargo de confiança, não é isso? E você tem que decorar isso? Não, não tem, porque já tem a resposta. Olha, onde que você procuraria no seu índice emissivo? Vamos lá. Você procuraria em adicional de transferência e o salário in natura eu coloquei porque é a nossa próxima pergunta, tá, gente? Mas em relação à letra A, você procuraria em adicional de transferência, não é isso? E aí, lá no adicional de transferência, no seu índice emissivo, você vai fazer remissão para mim do 469 caput, mais o parágrafo 3º, porque o caput anda com o parágrafo 3º, mais a OJ 113. Na palavra adicional de transferência,
Você vai colocar essas remissões, porque o salário utilidade é a outra pergunta que não importa para a gente aqui agora. Tá ok? E aí, na letra B, olha a letra B o que está perguntando. No caso de Jamal, o pedido de adicional de transferência é correto? Já respondemos. O que aconteceu com o Jamal? Jamal trabalhava em BH, foi transferido para Pernambuco. Foi provisório ou foi para sempre? Foi para sempre, inclusive, ele foi dispensado lá. Então, Jamal tem direito ao adicional de transferência, gente? Não. Não, porque os requisitos para percepção do adicional de transferência, que nada tem a ver com a legalidade ou ilegalidade, são provisoriedade e mudança de domicílio. E no caso de Jamal, não houve provisoriedade, porque foi definitivo. Tá ok? Vamos que no próximo bloco eu volto e continuo.